Oi, eu sou o Capivara e hoje eu vou fazer uma fanart de um livro que li. É uma trilogia de livros que eu li há uns tempo já, tem um ano que eu terminei e tem quase dois que eu comecei a ler. São livros bem grandes de fantasia, da saga Mistborn, do autor Brandon Sanderson. E falando brevemente sobre a história, o livro se passa num mundo que não é o nosso mundo, é um mundo fantasioso. Se passa dentro de um planeta, dentro do universo que o autor construiu, né? Todas as histórias dele se passam dentro de um planeta, com personagens diferentes e sistemas de magia diferentes. E nesse mundo em que o livro se passa, existe um regime militar, por assim dizer, em que tem um rei, um líder soberano, que domina a humanidade. Entende-se ali que ele é imortal, a rapaziada tenta matar ele, fazer algumas rebeliões, e ele não morre, é todo poderoso, baseado no sistema de magia do poder. Ele se cura de qualquer tipo de ataque, ele sabe onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, e beleza. Nesse mundo, fora esse rei soberano, senhor soberano, como chamam no livro, tem basicamente outras duas classes sociais, que são os nobres e que são um grupo de pessoas que no início do regime militar desse senhor soberano supostamente estavam do lado dele há 1000 anos atrás, né? Ele é rei, líder há 1000 anos do planeta, não só de uma região, não só de um reino. Ele comanda todo o planeta, todo mundo responde a ele e obedece a ele. E esses nobres são membros, descendentes da rapaziada que se aliou a ele lá no começo, quando ele supostamente salvou o mundo da... Como é que chama no livro? Enfim, ele supostamente salvou o mundo da destruição e das profundezas. É isso mesmo, das profundezas. Ele derrotou as profundezas e salvou o mundo. E aí o resto da população são Ska, que basicamente são mão de obra escrava, praticamente. Eles trabalham a troco de nada ou quase nada para os nobres e para o senhor soberano, em plantação, em fazenda, em mina, em loja. E eles são completamente descartáveis, completamente abusados, completamente reprimidos. E o senhor soberano não tá nem aí. Os nobres também não estão nem aí. Eles vivem assim há 1000 anos. Pra eles tá bom assim há 1000 anos. Os Ska, que tentaram se rebelar posteriormente, não, anteriormente, foram todos chacinados ali. E os Ska hoje, né, no momento que se passa a história, já meio que perderam a esperança de ter uma vida melhor, que podem deixar de ser simplesmente subjugados e fazer algo diferente. E aí entram os protagonistas, são dois, que é o Kelsier, este da ilustração, e a Vin, que é a principal protagonista do livro. O Kelsier, ele é um Ska, porém ele tem a alomancia, que é o sistema de magia desse universo. Basicamente, os alomânticos conseguem ingerir metais, literalmente ligas de metal, e cada tipo de metal tem uma tabelinha lá no livro. Cada tipo de metal dá um poder diferente para um alomântico. Então, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas basicamente eles comem um metal lá que eles conseguem repelir outros tipos de metais deles, ou repuxar esses metais para eles. E aí eles conseguem, por exemplo, dar grandes saltos e praticamente voar fazendo isso. Eles se repelem de um ponto de metal e são arremessados para cima, e se puxam em outra direção
indo ali. E aí eles meio que voam assim, mas são saltos, né? Saltos em que eles se empurram e puxam. Tipo o Homem-Aranha sem a teia. Imagina o Homem-Aranha se balançando, só que sem teia é o que um alomântico faria, supostamente. Porque um alomântico comum só consegue usar um metal dos 12 tipos de metais. Porém, um Nascido da Bruma ou um Mistborn, é o que dá título ao livro, consegue usar todos eles. O Kelsier e a Vin são Mistborns. Eles conseguem usar todos os tipos de metal. E o livro se dá a partir do momento que o Kelsier monta um grupo de pessoas, né, conhecidos dele, que já fizeram algum trabalho com ele. O Kelsier é um ladrão, de certa forma, assim, de forma simples, ele é um ladrão, ele é um Ska que pratica golpes, pratica roubos e vive quase como um nobre ali, mesmo sendo um Ska. E aí o livro se dá com ele montando um grupo e organizando um plano para matar o Senhor Soberano, tomar a capital da cidade para os Ska e devolver o poder pro povo oprimido, obviamente. Eles não sabem exatamente como vão fazer isso, eles têm um plano meio definido até chegar ao ponto em que eles têm que matar o de fato Senhor Soberano. Só que eles têm um metal diferente lá que eles ainda não sabem o que faz, mas imaginam que seja a chave para descobrir a fraqueza do Senhor Soberano e matá-lo. E aí tomar a cidade. Essa por cima é a história do livro, pelo menos do primeiro livro. Sem muitos spoilers, né? Isso é meio que a sinopse, a introdução. Mas o que eu queria falar é o que? Essa ilustração que eu tô fazendo é uma fanart, né? É uma representação de uma visão do personagem minha. De como eu imaginei o personagem, de como eu via dentro da minha cabeça quando eu lia o livro, né? E aí, conversando com minha namorada, com os amigos meus, não é incomum a gente comentar, pô, se você fosse escalar um elenco pra fazer um filme sobre tal livro, quem que você escalaria? Aí chega lá, eu escalaria tal fulano pra fazer tal personagem, escalaria fulana pra fazer tal personagem. E isso é curioso, no mínimo, porque se nós formos ver o que é uma escalação boa em uma adaptação de um livro, né? Porque o personagem não existe. Obviamente ele tem uma descrição, né? Tem o autor ou autora descreve o personagem para que você tenha pelo menos uma imagem semântica dele ali na sua mente, mas a forma que você percebe a sugestão que o autor dá para você e que eu percebo e que outra pessoa percebe são as mesmas, mas não são iguais. E isso parece contraditório, não é? Mas não está errado, porque provavelmente alguém que lê o livro possa imaginar o personagem semelhante como eu imaginei, mas não igual, porque é uma imagem mental minha. A chance de ser igual a de outra pessoa é baixíssima, baixíssima. Ou seja, de certa forma, não tem como uma escalação ser perfeita. Não tem como eu colocar o ator ou atriz perfeito pro personagem, né? Porque o personagem, ele mesmo tendo uma descrição, ele não tem uma persona, por exemplo, diferente de um quadrinho, por exemplo. E dependendo do quadrinho, porque se for um quadrinho que tem várias versões do mesmo personagem, a caracterização que você for decidir para uma versão live action, né, que é o que eu tô me referindo, muda. Então, a minha questão é: o que descaracteriza
um personagem na hora de escalar ele para um filme, né? Eu sou muito fã de cinema e essa dúvida me vem assim quando eu começo a parar para pensar nisso de, de como pode ser feito uma caracterização que agrade, porque muito provavelmente não vai agradar. Até porque a imagem que nós temos quando criamos os personagens, ela é sempre idealizada, baseada na sugestão. Se o autor diz que o personagem ele é um homem moreno bonito, as pessoas se atraem por ele é agradável de se olhar visualmente, mas isso vai estar escrito só em palavras. E aí a sugestão que a gente tem é um homem moreno, bonito, agradável de se olhar. Você pode imaginar milhares de pessoas diferentes com essa sugestão, sabe? E aí chega uma escalação. Aí é um homem moreno que a pessoa que fez a escalação de elenco acha bonito, ou é alguém que fez o teste pro papel, é uma pessoa morena e talentosa. Chega lá, alguém vai ver o filme e fala: putz, não foi assim que eu imaginei. Mas, se for seguir a descrição do original, tá correto. Não, ou tô completamente maluco aqui. Porque, por exemplo, vai sair a adaptação de Harry Potter agora, né? Vai sair a série, já tá tendo bastante polêmica com os atores e atrizes que vão fazer os personagens. E aí me vem essa dúvida do que é uma descaracterização de fato do personagem na hora de se fazer um produto audiovisual adaptado de um livro. Você precisa que qual é o importante? A aparência de fato é o importante? A interpretação é o importante? A forma de se portar é o importante? Ou tudo isso é o importante? Não tem algo que se sobressai, né? E a fanart é muito disso, né? Nós vemos isso, por exemplo, nos traços. O mesmo personagem desenhados em traços diferentes por artistas diferentes, pode-se dizer que são personagens diferentes, mesmo sendo o mesmo personagem, né? Isso que é irônico, no mínimo. E essa é a arte pronta. Se vocês acompanharam bem o processo, vão reparar que tem algumas coisas diferentes, né? A névoa em volta dele, a bruma, como eles chamam no livro, que também é um elemento narrativo bem importante, tá diferente. Eu não tinha gostado muito de como ficou a outra depois que eu parei pra ver, e aí eu refiz e perdi essa gravação que eu fiz quando arrumei a neblina na frente e os olhos dele eu tinha feito azuis a princípio. É uma arte que já tem um tempo que eu fiz no começo do ano. E vou publicar o vídeo só agora, depois que eu comecei o canal. Eu ia começar o canal antes, enrolei, e aí agora que eu comecei a postar, decidi postar esse vídeo já estava pronto há um tempo. E aí eu corrigi agora, o olho dele não é azul, ele tem olhos castanhos. Fui cair no bait de pensar que ele era loiro, e só por ele ser loiro ele tinha olho azul, mas ele não tem olho azul, ele tem olho castanho. Porém gostei igual, prefiro a neblina desse jeito, achei que deu mais dinâmica. Antes ela parecia meio que uns tentáculos, agora parece mais uma onda, né? Eles comentam que ela se mexe em ondas assim. Também parece tentáculos e tal, mas é mais uma coisa só do que rabichos de névoa. E eu gostei de como ficou as cicatrizes no braço dele. É outro elemento narrativo aí. E eu decidi postar agora esse vídeo porque eu comprei de fato o primeiro livro. A primeira versão que eu li era em PDF e agora saiu o livro de fato, a Trama publicou, e eu comprei o primeiro. Eu vou mostrar no finalzinho daí. E é isso, gostei. Se vocês gostarem, deixa o like, deixa alguma
indicação aí de outra fanart ou página colorida, se quiserem.